reunida à da Bíblia torna a história da antiga Babilônia uma história importante para nós hoje. Porque na Bíblia, a Babilônia é mais do que apenas um lugar no mapa. A Babilônia simboliza uma ideia, uma filosofia, uma forma de pensamento oposto a Deus. Tal ideologia, baseada no raciocínio humano, no orgulho e na arrogância dos homens, com frequência expressa como um materialismo autoindulgente que ainda está presente entre nós. Tal atitude fez com que Deus interviesse nos negócios da antiga Babilônia. E como veremos, os escritores da Bíblia relataram e preservaram a história da antiga Babilônia para nos dar uma percepção de nosso mundo de hoje e muito além, para o futuro. A Bíblia nos conta que Nimrod era um poderoso guerreiro na terra. Sob sua liderança, o povo começou a construir uma grande torre. Nimrod queria criar um embevecimento, um encantamento. Ele queria construir um império. Ele queria manter o povo unido sob sua autoridade. A cidade. A história da Torre de Babel foi criada para nos ensinar uma importante lição. A tolerância de Deus pelo orgulho e rebeldia aos humanos tem limite. E logo no início vemos Babilônia como se tornando o símbolo da oposição a Deus. O orgulho humano é um tema consistente sempre que a Bíblia menciona a Babilônia. Os sonhos grandiosos dos construtores da Torre de Babel criam um marco histórico importante. Nos dá nosso primeiro vislumbre de uma civilização organizada contra Deus. No mundo antigo, quem controlava a religião controlava as pessoas. Por isso não era de admirar que os babilônios acreditassem que seu rei reinava como representante terreno de Deus. Eles foram um dos primeiros a fundirem a religião e a política num estado totalitário. O problema era que a pessoa comum era praticamente totalmente afastada do conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Isso, como veremos, também é um padrão babilônio. As leis de Hammurabi permitiram o rio a manter um controle rígido. Afinal, a Babilônia fora construída com trabalho escravo, e tal estado exigia uma completa subordinação do indivíduo a seu poder e a seus deuses. Mas era uma civilização baseada no poder, no prestígio, na busca da riqueza e com pouco conhecimento do Deus Criador. Afastada do verdadeiro Deus, viciada ao comércio e à idolatria, a decadência mora e a corrupção em Babilônia chegaram a um tal nível que ela se tornou conhecida como o Poço do Vício. Essa seria uma distinção e tanto, principalmente com o clima licencioso que dominava o antigo Oriente Próximo. Novamente vemos a Babilônia como um símbolo de tudo que é oposto aos caminhos de Deus. Obcecado por seus prazeres malévolos e repleto de orgulho por seus grandes feitos, o povo da Babilônia, assim como seu rei, se encaminharam para o seu dia de ajuste de contas. É fácil ver como as pessoas podiam ser seduzidas pela riqueza, poder e pela visível sensualidade da Babilônia de Nabucodonosor. Através da riqueza e das atrações comerciais da Babilônia, o povo do Antigo Oriente Próximo era atraído a servir aos deuses da Babilônia. Aí é que está a questão. Em todas as épocas, o povo de Deus viveu em meio a uma Babilônia espiritual, um mundo sem Deus. Em tal mundo, um mundo em busca do físico e do material, motivado pelo lucro, pouco se tem pensado ao reino espiritual, ao reino de Deus. Isso seria, como vimos, o padrão babilônico. E, nesse sentido, a Babilônia continua presente. Quando o Novo Testamento quer retratar o mal e o desafio a Deus até suas últimas consequências, usa a expressão que agora podemos muito bem relacionar a Babilônia a Grande. A grande visão é que Babilônia Grande era um símbolo, um nome para o Império Romano. E se pensar que este livro foi escrito em algum momento do século I, em qualquer lugar que os cristãos vivessem, eles viviam numa realidade dominada por Roma. Roma reinava, controlada por Roma. E, portanto, é muito natural que o poder do mundo fosse simbolizado por um símbolo que vem do próprio passado de Israel, ou seja, a Babilônia Grande. Isso quer dizer, no Velho Testamento, Babilônia é um país de verdade que retira o povo de Israel para o cativeiro. E eu acho que o autor do livro do Apocalipse reaplica, então, o símbolo como um aviso aos cristãos de que Roma de hoje pode oferecer o mesmo tipo de ameaça, talvez não um cativeiro físico, mas pode ser um perigo real para o povo de Deus. Então há uma espécie de recorrência ou uma natureza temporal nesse símbolo. Eu acho que João está tentando pintar a Babilônia como atraente e enganadora. E uma das formas pela qual se pode mostrar o quão rica, próspera e satisfatória é aquela realidade
E ela pode embalar os cristãos a um falso sentido de segurança. Então é um aviso para eles, mostrando a sedução dessa visão particular do mundo. Sim, a história da Babilônia é uma história racional. Aquela velha cidade enterrada na planície da Mesopotâmia se tornou símbolo de uma sociedade dominada pela ganância. Uma sociedade que se afastou cada vez mais do conhecimento de Deus. Isso lhe parece familiar? João descreve um mundo muito parecido ao nosso de hoje em dia. Os mercadores no Antigo Oriente Próximo enriqueceram pela exploração do prazer. Muitos negociantes de hoje em dia fazem a mesma coisa. Negócios e compras geralmente são feitos baseados na ganância, no dinheiro e no poder. Muitos indivíduos se aproveitam do sistema para enriquecer, explorando os jovens, os velhos, os incultos e os desafortunados. Os cristãos não estão imunes às seduções do sistema babilônico. Somos avisados sobre o logro do dinheiro, das riquezas, do poder e do prazer. Nós devemos viver, no entanto, de acordo com os ensinamentos de Jesus. E tais ensinamentos incluem servir, dar e repartir. É por isso que João nos avisa: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O Novo Testamento está cheio de avisos contra os peritos e o engodo do materialismo. As riquezas levam a um falso sentido de segurança. Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Nós vimos o legado da Babilônia. Tem sido um padrão familiar que vimos se tecendo ao longo da história. Essa atitude de Babilônia está presente hoje. Então somos desafiados a que reino iremos servir? Ao reino de Deus ou da Babilônia? E este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, Acabe e Calné na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, e Rebote, Ir e Calá. Então, esse que é o pai de Nimrod é Cush, que é neto de Noé, certo? Então aqui fala de Nimrod. E fala que esse Nimrod aqui, ele era um poderoso caçador. Mas aqui nesse contexto bíblico isso não é um elogio. Isso está dizendo que ele era um homem obstinado, um homem que não tinha misericórdia, um homem mau. É isso? Esse é o contexto aqui, tá? Não está elogiando ele. E ele fala que ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Quer dizer que Deus o observava. Deus prestava atenção naquilo que Nimrod fazia. Nimrod era um homem importante. E esse homem, ele fez um reino. E o princípio do seu reino foi Babel. Babel. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Babel. Já ouviu falar da Torre de Babel? Foi esse Nimrod aqui que construiu essa torre, tá? Lá veio Nimrod, tá? Com a sua rebeldia, vamos nos rebelar contra Deus, e começou ali um grande e poderoso império, somente político, mas para consolidar isso, ele precisaria também de um império religioso. E até então, 100 anos depois do dilúvio, o único Deus que a terra conhecia era o Deus de Noé, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Até então só se conhecia esse Deus. Da onde surgiram os outros deuses? De onde eles vieram? Nimrod, ele não era solteiro, tá? Ele era casado. E a esposa dele se chamava Semíramis. Grave bem esse nome, Semíramis, porque eu tenho certeza que depois que vocês chegarem em casa, vocês vão pesquisar ela no YouTube, no Facebook, seja lá onde for, tá? Semíramis. A mulher do Nimrod era a própria mãe dele. Olha que beleza. Nimrod casou-se com a própria mãe. E,
de acordo com a Enciclopédia Britânica, de encontrados históricos, de pergaminhos antigos, de coisas escritas em cavernas, em pedra, tudo que a arqueologia encontrou sobre Semíramis, diz que ela foi a fundadora da Babilônia, reconhecida, tá? Ou seja, fundadora de Babel. Se ele foi o fundador, ela era a mulher dele, então os dois fundaram juntos. Isso bate com a Bíblia. E ela foi a primeira sacerdotisa da história. Aí começam a surgir os deuses que nós vemos hoje, que são deuses com D minúsculo. Não são o nosso poderoso Deus que criou o universo, tá? Então eu quero contar para vocês um pouco mais sobre a história das Semíramis, que é muito importante, tá? Semíramis, ela queria apoiar Nimrod. Ela queria que Nimrod fosse poderoso, temido e que ele controlasse toda a humanidade. Que ele fosse o anticristo da época dele, tá? E como ela conseguiria isso? Com uma ameaça religiosa. Essa é a única forma, tá? É a melhor forma de controlar as pessoas até nos nossos dias. E qual foi a ameaça? Semíramis disse: Nimrod é um deus. Ele é um deus. Tá vendo o sol lá em cima? É ele que controla o sol. Nimrod é o deus sol. E vocês têm que adorá-lo. E vocês têm que fazer tudo o que ele manda, porque ele é um deus. E o povo aplaudiu e acreditou. E Nimrod, antes da sua morte, ele tinha engravidado sua própria mãe. E ela estava grávida de um filho chamado Tamuz. E quando esse filho nasceu, Semíramis falou: olha, Nimrod ressuscitou. Esse aqui é Nimrod, Tamuz. E agora nós podemos ver da onde surgiu a doutrina da ressurreição. E ela continuou reinando. E ela ganhou o título de Rainha dos Céus. A nossa Semíramis, Rainha dos Céus. Mas, por um acaso de destino, por desventura, lá vai Tamuz e morre também. Ele morreu também. E de novo o mesmo questionamento. Semíramis, de novo Deus morreu, que coisa é essa? E ela juntou muitas mulheres e prantearam Tamuz por 40 dias. E diz a mitologia, e o povo acredita, que Tamuz ressuscitou. Então foi formada aí uma antiga doutrina de Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho. E esses deuses foram aí levados por toda a terra. E a religião Deus Pai, Deus Filho e Deus a Mãe continua reinando, imperando até nos dias de hoje, tá? Na Fenícia, ela era conhecida Astarote e Baal. Na Síria foi Ishtaru e Nana, o Baal também. No Egito era Ísis e Osíris. Na Grécia, Afrodite e Eros. Em Roma, Vênus e Cupido. E nos nossos dias de hoje, vocês conhecem alguma religião que contém aí Deus Pai, Deus a Mãe e Deus Filho? Fica aí a critério de vocês. Então, essa religião de Semíramis, rebelde contra Deus, ela continuou e está aí até nos nossos dias, até hoje. É por isso que existem tantos outros deuses, mas todos esses deuses surgiram em rebelião ao único e verdadeiro Deus. Continua aí. A religião estranha criada por Semíramis continua aí para confundir. Babilônia é o quê? É uma confusão. E ela quer confundir e persuadir até nós, os crentes em Deus. Vocês acham que a Semíramis saiu do quadro ainda? Vocês acham que ela está tão longe que ninguém se lembra mais dela? Negativo. Eu acredito que cada um aqui que está aqui hoje deve ter uma foto da Semíramis na carteira. Vocês acreditam? A cédula de real, não tem uma mulherzinha lá?
aquela mulherzinha é a Semíramis. Pode pesquisar depois. Já assistiram um filme que começa com uma mulher segurando uma tocha? E faz lá Columbia Pictures Television? Aquela mulher é Semíramis, a tocha é Nimrod. E toda a imagem que aparece com seios muito fartos representa ela na amamentação, a mãe que alimenta o filho. Essa religião existe até hoje. Então, nós começamos perguntando: Deus existe? Sim, Ele existe. Mas, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os deuses, esses mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tamuz, o filho do Deus Sol, Semíramis, a mãe do céu, a rainha do céu, ou seja, essas mesmas divindades, elas passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, com outros nomes. Agora a Pérsia também cai esse império e começa a surgir um novo império através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E agora começa-se o império da Grécia a crescer. Esses deuses são levados agora para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus e assim por diante. Após a queda da Grécia, é a vez do Egito. E aí, esses deuses do Egito, eles são agora somados aos deuses persas, aos deuses babilônicos, aos deuses da Grécia, que são todos os mesmos, só que com outros nomes. Depois disso, chega o Império Romano. E no Império Romano acontece o mesmo fenômeno. Os deuses da Babilônia, os deuses persas, os deuses da Grécia, os deuses do Egito se somam aos deuses da Babilônia com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, a figura da mãe e a figura do filho. A família profana. E chega aqui aos nossos dias. E ainda hoje, nós temos Semíramis espalhado por todo lado. Aqui mesmo no Brasil, quando iam conquistando uma cidade, outra e outra, fundando essas cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro é São Sebastião. Cada local tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, ou Aparecida do Norte. Hoje ainda acontecem as mesmas coisas que aconteciam naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. O nascimento de Deus Sol, ele tem a ver com o solstício de inverno. Porque nós temos o hemisfério norte e sul. O solstício é um fenômeno que ocorre quando a inclinação do planeta Terra ocorre de uma forma em que parece que o Sol está mais distante. Então você observa, por exemplo, 24 de junho, geralmente é uma época fria, para nós aqui, porque nós estamos aqui próximo ao hemisfério sul. Para nós, então, é uma época bastante fria, e é o oposto do hemisfério norte. Por que que 24 de dezembro é uma época mais fria? Porque, aparentemente, o Sol está mais distante, ele está menor no horizonte. 24 de junho é como se nós estivéssemos mais longe do Sol, devido ao ângulo de inclinação do planeta Terra. Assim, os povos antigos achavam que o Sol estava pequenininho, nascendo, e que a partir de 25 de junho ele começaria a crescer mais ainda. Então seria como o nascimento do Sol. Chama-se solstício de inverno. Para nós acontece em junho, quando tem a festa de São João, que é o padroeiro da maçonaria. Agora, para o pessoal que mora do outro lado do planeta, é o contrário, ele ocorre em 24 de dezembro. Então, para eles, no hemisfério norte, aonde é frio, aonde o Papai Noel veste aquele agasalho, para eles é como se fosse 24 de junho.
Aí nesse dia o Sol parece que está pequenininho no céu, porque o ângulo de inclinação da Terra faz com que o Sol fique mais distante da Terra. É você mais distante da panela de feijão. Quando eles viam no céu aquele Sol pequeno, e que a partir daquela data de 25 de dezembro, ele começaria a ficar cada vez maior, porque, claro, ia começar a aparecer agora o verão. Então o Sol ia aparecer maior, ia ficar mais quente. Eles viam como se fosse o nascimento do Deus Sol. É o solstício de inverno, em 24 de dezembro no hemisfério norte. Esse nascimento do Deus Sol era relacionado a Tamuz, filho de Nimrod, o Deus Sol. Por isso, eles comemoravam esse Natal. Isso de Horus. Horus é importante porque ele conecta 4 pontos muito interessantes. O primeiro ponto que ele conecta é a questão da história antiga. Vou colocar aqui Egito Antigo. Porque, lembra que eu venho falando nos meus vídeos que muita da questão das sociedades secretas de hoje, ela é baseada no Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma das primeiras civilizações da humanidade. Então a gente precisa olhar para o que eles estavam fazendo. Outro ponto que conecta é, claro, sociedades secretas, porque não precisa ser um expert para saber que o olho que tudo vê, é um dos símbolos principais das sociedades secretas, que a gente vê em todos os cantos mesmo. Outro ponto que Horus conecta são as religiões. Por que isso? No sentido, primeiro de tudo, questão do anticristo. O anticristo é aquela figura que a gente vê bem presente no Apocalipse, tanto na Bíblia quanto no Alcorão, que seria aquela figura do Messias falso que virá para a Terra para enganar a população e praticamente um Deus falso, para que as pessoas o adorem ao invés do Criador, ao invés do Messias que virá. Então, por que está relacionado a essa questão do anticristo? O anticristo ele é descrito, tanto na Bíblia como no Alcorão, como uma figura com um olho só. Agora, essa interpretação de quem é o anticristo, isso aí é uma coisa extremamente complicada, uma coisa que eu venho me perguntando já há muito tempo, tenho certeza também muitas outras pessoas, e eu ainda não consegui encontrar uma resposta. Mas desde que eu venho estudando Horus, a ideia que eu tive é que o anticristo é uma figura que se renova conforme a humanidade vai passando. Porque tem muitas figuras durante a história que podem ser chamadas de anticristo, mas Horus foi o primeiro, porque ao criar essa imagem de um Deus falso, que Horus, ele era quem? Ele era filho de Deus. Deus, o Deus deles, Osiris, era o filho de Deus que veio para vingar, então para lutar com o vilão que seria Seth e salvar então o povo. Então ele é a primeira figura que se encaixa com essa descrição de anticristo, coisa que eu achei muito interessante. E também esse conceito de Messias, esse conceito de o Filho de Deus que virá para salvar, porque é justamente isso que Horus foi. Horus foi visto pelos egípcios antigos como um filho de Deus, né? Saber que faz sentido pensar que Ramsés II, o maior de todos os faraós, o grande ditador, era o faraó da época de Moisés, e depois que Moisés liberou os escravos israelitas, porque tinha bastantes escravos israelitas trabalhando sob o governo do faraó no Egito. Então depois disso faz sentido pensar que esse seria um marco na história do Egito que levou para sua decadência. Por isso também que o Egito esconde muito essa questão, esconde muito essa história. Só que como eu falei, quando eu estava em Mênfis, tem uma estátua gigante do Ramsés II, que é uma estátua muito famosa. E aí nessa estátua, ela mostra todos os detalhes, ela é perfeita. Pensar que essa estátua existe há 3.000 anos e ela é perfeita. Você vê então, na cintura do Ramsés tem uma espada. E nessa espada, o símbolo é uma águia de 2 cabeças. Bravo! Por quê? Porque se você digitar no Google Ramsés II e águia de 2 cabeças, você não vai encontrar conexão nenhuma. Quase como que se não existisse, de acordo com a história, essa conexão. Mas aquela estátua de 3.000 anos em Mênfis mostra claramente. E daí tem uma placa falando assim, perguntando, você consegue enxergar a águia de 2 cabeças na espada de Ramsés? E daí embaixo fala assim, não se preocupe com isso, ignore, não tem importância nenhuma. A águia de 2 cabeças, o símbolo do Império Romano,
do Império Austríaco, do Império Russo, a águia usada pelos Estados Unidos, inclusive tinha uma imagem da águia de 2 cabeças usada pelos Estados Unidos também, se não me engano, mas a águia de 2 cabeças, eu sempre me perguntei quando eu era criança, por que tantos países usam o símbolo da águia de 2 cabeças? E daí, para o uso moderno, as pessoas vão associar ao quê? Ao Império Romano. Mas o Império Romano tem que ter tido inspiração de algum lugar, né? E como eu falei, o Império Romano é cheio de simbolismo pagão. Essa história do Império Romano, eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. Mas, voltando à questão aqui, Ramsés II foi a primeira pessoa na história a usar o símbolo da águia de 2 cabeças e ninguém comenta isso. Olha que interessante, Ramsés, o ditador faraó que governou por 66 anos, que sob o governo dele muitas pessoas foram escravizadas, horrível, ditador mesmo, usa o símbolo da águia de 2 cabeças. E o fato que a história tenta esconder isso é ainda mais interessante. Então dá pra gente pensar assim, se o faraó, que foi contra o Deus de Abraão, usou esse símbolo, não faz sentido você pensar que as organizações de hoje, que são contra o Deus de Abraão, não pense que o Império Romano está no caminho do Deus de Abraão, faz sentido pensar que eles pegaram esse símbolo desse faraó, que lutou contra, para símbolo deles. Como se fosse aquela mesma questão das sociedades secretas pegar o olho de Horus como símbolo deles, como que se para continuar o trabalho que eles estavam fazendo. Que acha descobrir que ele é mesmo o faraó que lutou contra Moisés, e se você juntar os pedaços vai fazer completo sentido. Porque ele foi o maior faraó da história do Egito, e depois dele que a história do Egito começou a cair. Então, quando você pensa que foi depois dele enfrentar o Deus do Abraão, o Deus correto, foi quando o Egito foi destruído, recebeu as 10 pragas, e daí todas essas desgraças aí aconteceram com o Egito. E também a questão da águia de 2 cabeças ser símbolo do Ramsés. O pessoal do Egito vai falar, não, essa águia de 2 cabeças significa a unificação do Upper Egypt with Lower Egypt, que é o Egito de cima com o Egito de baixo. Pode até ser que esse seja um dos significados, mas não dá pra gente deixar de ver o fato de que a águia de 2 cabeças é um símbolo de muitos estados políticos durante a história. Da onde que eles tiraram esse símbolo? Agora eu sei, Ramsés II, o grande ditador faraônico que escravizou milhões e foi contra Moisés, contra o Deus de Abraão. Porque esse pessoal dessas sociedades secretas, o pessoal que governa o mundo, eles são contra o Criador, eles são contra o Deus de Abraão. Então, para eles usar, que os símbolos têm poder, para eles usar os mesmos símbolos que os seus ancestrais usaram quando eles lutaram contra o Deus de Abraão, mesma coisa o olho de Horus que eu falei no vídeo de ontem. Isso tem muito significado. Sociedades secretas. Então tá aí a importância de estudar os deuses do Egito Antigo, e é por isso que ninguém ensina sobre eles nos colégios, porque muita gente fala... A do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sirius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje, como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sírius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta Casa do Pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de a Casa do Pão. Belém também é a referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu.
Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o Sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das Escrituras há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2150 a.C. foi a Era de Touro. De 2150 a.C. a 1 d.C. foi a Era de Áries. E de 1 d.C. a 2150 d.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje. E por volta de 2150 entraremos na nova era, a Era de Aquários. Agora a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante 3 eras, quando se vislumbra já é uma 4ª. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos 10 mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro.
e Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro, na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte à de Áries, a era de peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta 5.000 pessoas com pão e 2 peixes. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece 2 pescadores que o seguem. Agora reflita se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a era de peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta era. Em Lucas 22:10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Esta escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. O homem que leva um cântaro de água é Aquários, o portador de água, que é sempre representado com um homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de peixes, e quando o Sol, Filho de Deus, sair da era de peixes, Jesus, entrará na casa de Aquários, e Aquário é antes de peixes na precessão dos equinócios. Tudo o que Jesus diz é que depois da era de peixes chegará a era de Aquário. Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28:20, onde Jesus diz: Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era. O que no fundo é verdade. Jesus, como personificação solar de peixes, irá acabar quando o Sol entrar na era de Aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente e astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do deus Sol Horus do Egito Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do templo de Luxor, no Egito, estão imagens da Enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus. As imagens começam com o anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Nefe, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração, e que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. E o plágio continua. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus, uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba, entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe.
Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um Deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu: quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz: ele nasceu de uma virgem, aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astro-teológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos e umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre, Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos, Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas, Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30, Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente 4 referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus: Plínio o Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Christus ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A quarta fonte é José.
cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e, para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth. We find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story, developed politically. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão e, tal como outros deuses pagãos, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Niceia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem. Essas religiões pagãs, desses povos pagãos, esses povos pagãos politeístas eram mais avançados, mais modernos, dominaram e aperfeiçoaram a escrita. Depois de séculos e séculos é que os hebreus começaram a engatinhar na escrita. Portanto, os povos pagãos já tinham os seus livros sagrados, já tinham os seus templos aos deuses, tinha milhares e milhões de fiéis seguidores, desde imperadores a generais, comerciantes e até o povo mais simples. Ok? Tinha tudo isso aí. Tudo isso que tem na sua religião já tinha no paganismo. Então, quando você se deparar, por isso que eu estou fazendo essa série, com essas coincidências, com essas coisas parecidíssimas dos contos pagãos com aquilo que está na Bíblia, não ache que é mera coincidência. São inspirações, porque é assim até hoje. O povo do terceiro mundo copia a modinha do primeiro. E naquela época, eu aposto que a religião era o assunto mais importante. E até hoje, né? É um dos assuntos mais blindados que existem, né? Infelizmente, naquela época até você compreende essa mentalidade, mas hoje realmente é coisa de gente imbecil. Vai me perdoar. Mas é assim, vou falar aqui que absolutamente nada pode ser original do cristianismo, a não ser aquilo que o Constantino, a partir de 313, criando assim o cristianismo, que muito associam errado aquilo que está nos evangelhos, aquilo que supostamente os apóstolos fizeram, narrado nos evangelhos, aquilo que supostamente Paulo fez, narrado nas cartas, confundem isso
ou seja, a seita dos nazarenos, com o que Constantino fez a partir de 313. Aí juntam uma coisa na outra. Por isso que a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Nada mais mentiroso do que isso. Pedro, ele foi líder da seita dos nazarenos, da divisão do Evangelho da circuncisão. E Paulo era o líder do Evangelho da incircuncisão, ou seja, para os gentios. E Pedro era o líder para pregar o Evangelho aos judeus. E Paulo para pregar o Evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Apenas isso. Isso que era a seita dos nazarenos. O cristianismo foi a mescla que Constantino fez. Quem foi Constantino? O imperador romano que se disse convertido ao cristianismo. Mas foi ele que inventou o cristianismo. Pegando alguns contos, alguns dogmas da seita dos nazarenos, ou seja, aquilo que supostamente os apóstolos fizeram e pregaram, aquela doutrina ali de Jesus e tal, e mesclou com o paganismo greco-romano, dando aí sim início ao cristianismo. O cristianismo, tecnicamente, é o molde de Constantino. Você vê que nos evangelhos e nas cartas de Paulo, você não vai ver cristão dando dízimo. Você não vai ver cristão dando dízimo. Você não vai ver templo cristão. Só templo pagão e judeu. Aí você vai ligando as coisas. Quem inventou o domingo, o dia do Senhor, foi Constantino. Quem inventou o clero foi Constantino. Esse negócio de que o sacerdote tem que viver para aquilo ali e receber salário foi Constantino. Então você vê várias coisas muito similares, muito idênticas do paganismo com a religião cristã, principalmente na divisão católica, né? Na vertente católica. Por que disso? Disso que eu falei de Constantino. O Constantino ele mesclou aquilo que se praticava nos evangelhos, aquilo que a seita dos nazarenos faziam, aquilo que os apóstolos faziam, com o paganismo greco-romano. Está entendendo? Por isso que muitos dos dogmas, dos ritos, da cultura, da tradição católica, você vê ali um neopaganismo. Você vê um paganismo com uma roupagem cristã. Apenas isso. Apenas isso. Você vê os santos católicos. Tem nome de santos, mas no paganismo era deuses, só que eram deuses abaixo na hierarquia. Você vê que o catolicismo não tem nada de monoteísmo. Você vê um paganismo ali disfarçado, um neopaganismo. Isso é muito claro, é muito notório. É só você comparar as coisas. Ah, então os evangélicos estão certos. Não, porque saíram desse balaio de gatos aí. Os evangélicos saíram do modelo católico. O modelo católico é o quê? Foi aquilo que Constantino inventou. Constantino inventou aquilo que a gente pode dizer o protótipo da Igreja Católica. Então, os evangélicos também estão errados. E são variantes que já vieram do engano. O modelo católico e também o evangélico, eles não seguem os moldes dos apóstolos, do que está nos evangelhos. Eles seguem os moldes que Constantino inventou a partir de 313 nessa mescla. Cara, escreveu João, 1 João, 2, 3 João, mais Apocalipse, 5 livros. Um cara analfabeto escrever 5 livros relativamente complexos. Pedro escreveu 1 Pedro, 2 Pedro. Como isso? Os caras eram analfabetos conforme Atos demonstra. E mesmo que não tivesse escrito nada lá em Atos, que eles eram analfabetos, com certeza eram. Palestina, Idade do Bronze. Tá lembrado dessa regra? Brasil, ainda em 2016, milhões de analfabetos, não só o Brasil, mas muitos países. Tá certo? Até em países de primeiro mundo ainda existem analfabetos lá no interiorzão. Sempre tem. Agora imagina a Palestina da Era do Bronze. Pescadores, com certeza eram. Por isso que Jesus, que também era outro analfabeto, tá certo? Porque Jesus não deixou nada escrito, escreveram por ele. Por que Jesus nunca falou, gente, vamos aprender a ler e escrever, porque a palavra de Deus vai ser escrita, então vamos começar a aprender a ler e escrever? Cadê que ele falou isso? Por quê? Porque Jesus, se é que existiu o Jesus histórico, provavelmente existiu, era um homem comum, primitivo, preso à cultura e
a sabedoria de uma época. Ele não era um ser atemporal. Mais uma prova que Jesus não era Deus, não era Messias coisa nenhuma. Ele era um homem primitivo da sua época. Por isso que Jesus também nunca criticou a escravidão. Por quê? Porque a escravidão era normal na época, não era imoral conforme é hoje. Na época, não saber ler e escrever era super normal, porque saber ler e escrever era coisa da nata da sociedade. Só os escribas, entendeu? Por isso que os escribas eram ali colados com os fariseus e saduceus. Eram os mestres da lei, sabiam interpretar ali os pergaminhos, sabia escrever, sabia ler, tá certo? Eram os mestres da lei, tá certo? Então, por isso que acontecia deles estarem sempre juntos com os templários ali, junto com os fariseus e saduceus, os chefes dos judeus, né? O povão era analfabeto. Tem dúvida sobre isso? Não existe dúvida, gente. Tá bom? Então, porque eu vejo assim que muitos cristãos, até de alto nível, falam, não, mas isso tudo é mito. Como mito está na Bíblia? Então, você confere então que a Bíblia tem mitologias, né? Então, mas não, gente. Nessa parte a Bíblia está certíssima. Está lá em Atos 4, versículo 13. Tá? Que eles eram analfabetos. E mesmo que não dissesse nada, a gente sabe que era. Só pegar o histórico da sociedade. Né? Palestina era do bronze, pescadores só poderiam ser analfabetos. Não tem essa. Então, como que eles... Quem que escreveu então, Vinícius? Vamos partir para as probabilidades? Quem escreveu foi a Igreja Católica. Foi os monges católicos dos primeiros séculos. Tá certo? Porque você tem que entender uma coisa, principalmente você, meu amigo evangélico. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, a Bíblia ou a Igreja Católica? Foi a Igreja Católica. Primeiro existiu a Igreja Católica, depois veio existir a Bíblia. Tá certo? Quem compilou a Bíblia foi a Igreja Católica. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, a maioria das coisas são enxertos e ditos da Igreja Católica, preenchendo os vazios, as lacunas. Isso estou falando dos livros canônicos, fora os apócrifos, que a própria Igreja, de forma arbitrária, excluiu. Né? Mas pegando os canônicos, é tudo enxerto católico, é tudo feito por monges católicos, tá certo? Tudo tradição oral, gente. Para você ver, o primeiro evangelho, né? O evangelho de Marcos, né? Se não me engano, ele foi começar a ser escrito, o primeiro, mais de 60 anos depois da morte de Jesus. Até então era tudo passado de boca em boca. Dá para confiar num troço desse? Não tem como confiar, gente. Tá certo? Você está falando do catolicismo? Também. Mas estou falando do protestantismo também. O protestantismo saiu do catolicismo. A religião evangélica é a mesma coisa do protestantismo. Saiu de Martim Lutero. Em uma briga entre as sociedades secretas. Mas é tudo a mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Não pense você que você é o limpo, o outro é o sujo, não, porque é o sujo e o imundo junto. Eu creio que quando a criança começa a acreditar que existe Papai Noel e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Jesus Cristo, essa criança vai chegar a uma idade de 4, 5, 6, talvez 7 anos de idade, crendo dessa forma, crendo que Papai Noel tem a ver com Jesus. Papai Noel existe e Jesus também existe. E eu creio que após o momento em que essa criança descobre que Papai Noel é só um conto de fadas, que Papai Noel na verdade não existe, eu creio que também essa criança passa, por associação, a desacreditar que também Jesus existe. Então eu creio que é uma forma que os senhores do mundo encontraram para reescrever a história. Não tem como dizer que Jesus não nasceu um dia e não existiu. Então, associa-se a Jesus uma segunda figura, mas uma figura mentirosa. E quando a criança descobre que essa figura é uma mentira, a outra está associada a ela. E automaticamente também vai se pensar que essa outra figura também não existe. Eu creio que é para isso que criaram esse